Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Podcast para falarmos sobre a importância da manutenção da energia através do autocuidado. E para enriquecer ainda mais esse tema que já é super importante, estamos com convidados super especiais. Roberta Patrício, Renato Moura e Aline Almada. Apresenta aí vocês cada um, o que vocês fazem, qual que é a relação com a energia. Meu nome é Roberta Patrício, né? Sou psicóloga de formação. Hoje trabalho com aromaterapia. Inclusive, vou passar um olhinho aqui agora. Eu sou consultora de bem-estar do Terra. E vou passar um olhinho, que esse óleo é o Spearmint, que é o hortelã verde. Ele ajuda a gente a trazer clareza de pensamento. Para a gente trazer as nossas ideias aqui da melhor forma. A gente vai colocar uma gotinha na mão e cheirar. Todo mundo conhece? Ah, eu conheço, já uso bastante. Maravilha, que bom. E estamos aí, né? Trabalhando o autocuidado todos os dias, né? Pra gente trazer leveza para a vida, né? E aromaterapia. E agora a gente faz uma inalação profunda, ó. Segura. Solta. Eu costumo falar que a respiração é algo muito importante que a gente tem nas mãos e a gente usa tão pouco, né? Então, ó. Soltou. A gente faz 3 inalações. E a gente está pronto para começar a falar de autocuidado. Ai, que mentira, hein? Que delícia! Delícia! Maravilhoso. Já deu uma Maravilha. energizada. Já, bom demais. Muito bem, gente. Eu sou o Renato, eu sou professor de yoga, meditação e terapeuta sonoro. Eu acho que yoga e meditação são coisas que talvez a maioria das pessoas pelo menos já ouviu falar. E eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a terapia sonora hoje para vocês entenderem um pouquinho mais também, né, desse trabalho, dessa terapia, dessa forma de autocuidado que a gente está querendo trazer aqui para a nossa conversa. Eu sou a Aline Almada, sou empresária, sou terapeuta sistêmica e adoro o autodesenvolvimento, o autoconhecimento e estou muito interessada na ferramenta de vocês. Nós vamos falar bastante. Eu sou a Kátia Freire, sou analista de perfil comportamental. E assim, toda vez que eu faço uma devolutiva de perfil comportamental, no relatório, tem uma parte lá que traz indicadores situacionais e uma delas é energia. E o que é energia? É o pique para o trabalho e a sua capacidade de tolerar mais o estresse do dia a dia, né? Você conseguir ali se desenvolver melhor apesar do estresse. E sempre assim, a gente avalia se a energia está baixa ou se a pessoa tem um bom estoque de energia, né, vamos dizer assim, e relacionando isso com a pressão que ela sofre no meio externo. E tudo afeta a energia, né, gente? Se é a pressão na família, se é uma pressão no trabalho, se são aspectos emocionais, problemas em família, né? Tudo vai afetando. Baixa autoestima. Então, assim, por que esse tema é tão importante para a gente cuidar da manutenção da energia? Porque ela é fundamental para poder exercer todas as atividades e todas as nossas relações interpessoais também. E hoje a gente vai ter muitas dicas importantíssimas para cada um aí, de acordo, né, com o que se identificar melhor, poder praticar aí no seu dia a dia, né? Então, antes de começar, um agradecimento muito especial ao nosso patrocinador, que é a Fastway Marketing Digital, os nossos parceiros, Solo Visual com o Paulo, Gabriel Fiorini, nosso diretor de arte aqui da Fastway, a nossa bebida preferida, que depois a gente vai fazer um brinde aqui, a Happy. Então, bora começar esse tema, né, que é super importante para todos nós. Queria entender de vocês, né, que são especialistas na área de autoconhecimento, autocuidado, autodesenvolvimento também. Qual que é a importância do autocuidado? O que vocês têm, né, para poder trazer aí para a gente sobre esse tema? Quem começa? Tranquilo. Então, gente, hoje foi muito engraçado, porque quando eu estava vindo para cá, né, eu falei com a Kátia, eu falei, Kátia, falar de autocuidado e tô vindo para cá, precisando pintar o cabelo, fazer a unha. O que é autocuidado? Eu fiquei pensando no carro, falei, gente, a gente anda numa correria, numa agitação na vida, né?
E, ao mesmo tempo, eu pensei, bom, qual que é o principal pilar do autocuidado? É o autoconhecimento. Porque quando eu entendi quem eu sou, durante esse percurso, no caminho até vir aqui, eu mesma me perdoei. Né? Roberta, a gente já falou que a gente está fazendo a formação em Eneagrama, né? E eu sou um autopreservação reprimido. Então, para mim, é difícil colocar em prática esses cuidados, esses externos, né? Digamos, o que vem depois. Primeiro, eu vou falar aqui agora, né, da importância do autoconhecimento. E lá na frente, eu já entendi que, para mim, é difícil entrar nessa rotina de cuidar de mim, de ir para o salão, de fazer unha, né? De cuidar bem da alimentação, de fazer esporte. Mas quando eu entendi isso, tomar consciência disso é o principal, né, o pilar fundamental para a gente começar a exercitar o autocuidado. Né? Uma coisa que a gente aprendeu, né, Kátia, é acolher as nossas sombras, acolher os nossos sentimentos. Né? E quando eu entendi isso, eu pensei que no caminho, Roberto, está tudo certo, né? Tá tudo certo, você está indo fazer alguma coisa, contar a sua verdade, contar a sua história. E hoje, na minha vida, o que eu faço assim, de autocuidado é trabalhar muito a minha espiritualidade, né? É o meu contato com Deus. Isso me traz minha força, né? Entender quem eu sou, dar a mão para mim, me acolher, me abraçar e respirar com óleo essencial. Né? E eu vou te contar um pouquinho depois, conta pra gente aqui do yoga, né? Que depois eu quero falar para vocês como é que a gente pode aplicar isso aqui no dia a dia, porque senão eu vou passar por todos os olhos. Aqui eu vou resumir para vocês de forma bem prática, mas tem uma maneira da gente, né? Tô cansada? Vamos respirar um espermento, vamos puxar o ar, vamos trazer esse ar, trazer essa calma para dentro, inalando uma planta aqui, né? Um óleo essencial. Tá com dificuldade para dormir? Vamos cheirar um olhinho para dormir melhor, para ter um sono de qualidade. Exatamente, porque o óleo essencial pode fazer parte de tudo na nossa rotina, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, né? E é isso. Então, para mim, autocuidado, ele passa primeiramente pelo autoconhecimento. Então, quando eu conheci mais de mim, através do Eneagrama, mais ainda, sou psicóloga de formação, como eu falei, mas o Eneagrama foi disruptivo, assim, entender por que eu não conseguia, né, em determinado momento, cuidar mais de mim, por que eu não conseguia manter, de repente, rotinas de atividade física, de uma alimentação saudável. Por quê? Se a gente sabe que é bom, mas por que a gente não coloca isso em prática, né? Então, entender isso me faz tomar consciência, me faz me acolher, me faz eu mesma me pegar pela mão e me trazer. Vamos, Roberta, vem cá, tô com você. Né? Então, eu me abraço, eu tomo consciência, eu peço a Deus, vem comigo e a gente continua. Então, esse, para mim, é o principal, né, fundamento do autocuidado, é o autoconhecimento. Perfeito, Roberta. Eu ia falar exatamente isso, que é um pouco a linha que eu acredito também, que autoconhecimento é igual ao autocuidado, ou deveria ser, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cuida. E se a gente fica... Eu acho que é importantíssimo que você está trazendo o autocuidado também exterior, né? A gente também se sentir bem, olhar no espelho, a gente poder se sentir bem, mas se a gente não tem um autoconhecimento, a gente fica só nesse exterior. E aí a gente esquece que é o que você falou, da gente cuidar do espírito, né? A espiritualidade é a gente cuidar do nosso espírito. E pensando um pouco no que a Kátia falou sobre a questão da energia, né? Se a gente não tem esse autoconhecimento, às vezes a gente vai mobilizar a energia certa e colocar no lugar errado. Sim. E aí acontece o desperdício de energia, né? Porque o estresse, ele não é um inimigo, ele é um aliado. Sem estresse a gente não vive. A gente ficaria igual uma ameba ali no sofá sem fazer nada. Ele é um impulso para ação, é um mecanismo de defesa que a gente tem. E a importância do autoconhecimento, e para mim é a mesma coisa como o autocuidado, é a gente conseguir justamente aprender a lidar com o estresse e usar o estresse a nosso favor. Né? Então, a gente poder se cuidar, eu falo assim, a gente poder ter recursos internos para lidar com as demandas externas. Eu acho que essa é a história. Exatamente. E como que você aplica isso no dia a dia? Para você, para o seu autocuidado mesmo. Perfeito. Como a base é o autoconhecimento, eu não queria que isso fosse uma regra para as pessoas que estão nos escutando, né? Porque hoje a gente é bombardeado com informações de pessoas que falam, faça isso, faça aquilo outro. E às vezes a gente acha que a gente tem que seguir uma rotina que é do outro, e aquilo ali às vezes não faz sentido para a gente, né? Eu vejo muita questão, eu adoro o banho gelado, por exemplo. A minha companheira detesta, ela nunca entrou num banho gelado, aquela banheira de gelo ou tomar o banho gelado.
E tá tudo bem se a gente não gosta do banho gelado 5 horas da manhã, se a gente não acorda 4 horas da manhã para meditar, se a gente não faz aquele jejum intermitente, porque fica parecendo uma receita de bolo hoje em dia, né? Aí a pessoa ela acha que ela não se enquadrou naquela receita do sucesso, e aí ela começa a achar que ela não faz parte daquele processo, ela também não pode ser bem-sucedida, por exemplo, né? Então, assim, o que eu poderia dizer que faz muito sentido para mim é a gente ter hábitos, a constância. Seja o que for, hábitos saudáveis, eu pego muito sobre... eu gosto muito da medicina do estilo de vida, que é uma medicina preventiva. Hoje a gente está acostumado a tratar a doença e não cuidar da saúde, né? Não promover a saúde. Então, eu falo que o nosso plano de saúde é mais plano doença do que plano saúde. A gente espera adoecer para a gente poder ir no médico, ao invés de promover a saúde com hábitos saudáveis, coisas simples. Na medicina do estilo de vida, eles falam que a gente precisa de pelo menos 20 minutos diários de exercício. Seja ele qual for, seja uma caminhada, seja uma natação, uma bicicleta, uma dança, uma academia. Posso interromper rapidinho? Claro. Olha que interessante. Ele está falando isso aqui, eu estou pensando assim. Então, não existe uma receita de bolo. Somos seres diferentes. Mas eu entendi que essa é a minha dificuldade, né? Cuidar é a autopreservação. Então, isso é difícil para mim. Mas ouvir alguém que já tem, aí não é receita de bolo, mas eu entendendo quem eu sou, eu entendo algumas dicas que eu coloco na minha realidade, né? Internalizo isso. Então, por quê? Eu, por exemplo, aí, gente, né, quando eu falo de autoconhecimento, existem N caminhos aí para a gente começar, né, a mapear quem nós somos, né? Mas, por exemplo, de acordo com a astrologia, aí tem gente que fala assim, Roberto, mas você é crente, cristã, falando de astrologia? Gente, eu entendo que tudo Deus criou, o universo ele criou, né? E na astrologia eu sou zero terra. Então, quando você traz essas dicas práticas para mim, como isso facilita o meu raciocínio? Então, para mim é difícil, mas, Roberto, tá... Ai, que bom, organizou para minha ideia. Então, eu vou aqui. Então, perfeito, isso é muito legal. Perfeito. Porque são 4 pilares, assim, e não quer dizer que a gente tem que estar sempre com os 4 pilares equilibrados, porque isso é impossível, né? A gente tem uma vida malabarismo, muito... né? De equilibrando esses pilares. Exatamente, né? exatamente. A gente buscar a harmonia, né? Para não ter nada ali disfuncional. Sim. Perfeito. Quais são esses pilares? Então, os 4 pilares não quer dizer que a gente tem que fazer exatamente 20 minutos por dia, mas o todo na semana. Então, se 20 minutos por dia, 7 vezes 2, 14, 140 minutos na semana. Então, às vezes a gente faz 2, 3 dias de atividade física de 1 hora, por exemplo, a gente já saiu do sedentarismo. A medicina do estilo de vida fala que a gente precisa de 20 minutos para sair do sedentarismo. Isso é de acordo com a medicina mesmo, coisas científicas. E aí esse é o primeiro pilar, atividade física, exercícios, né? A gente se movimentar. O corpo é feito para isso, né? A gente precisa movimentar o corpo. O segundo é pausa. Aí a pausa pode ser a respiração, pode ser a meditação, pode ser a gente ficar simplesmente em silêncio ou não fazer nada, que é uma das coisas mais difíceis numa sociedade do hiperestímulo, né? Onde a gente tem que, assim, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente é valorizado por isso, né? Então, não fazer nada, eu falo que é um super desafio. É um super desafio. Então, atividade física, pausa, o sono de qualidade. Aí, cada um vai ter o seu processo. 6, 7, 8, 9 horas, de 6 a 9 horas, aí depende de cada pessoa. O mínimo é 6 horas, de acordo também com a medicina. E o último, o mínimo de 6 horas, exatamente. E alimentação saudável. A alimentação saudável seria a gente sair dos ultraprocessados. Perfeito. A gente, quanto mais... natural, né? Natural, mais natural, assim. É claro né? que hoje a gente tem muito agrotóxico, é muito difícil, né? E a gente também tem que pensar que a gente está falando para todo mundo, que às vezes a pessoa não tem acesso aos orgânicos, por exemplo, que hoje, infelizmente, ainda tem um custo mais elevado e tudo. Mas se a gente começar a sair um pouco dos ultraprocessados e buscar comidas mais naturais... a gente, como feijão, é simples, né? Ele falou de 4 pilares. É tão simples, parece, né? É dormir, simples, descansar. Mas é complexo. Né? Alimentar, dormir, descansar e exercitar. Pausa. E exercitar, né? Exatamente. E nessa loucura da vida, às vezes a gente fala, meu Deus, não tô conseguindo fazer isso tudo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cozinhar esses alimentos saudáveis? Mas aí a gente pode ir num restaurante em vez de ir num sanduíche. É possível. Né? Mas eu fiz um tempo de uma alimentação saudável, eu participei de um programa para reeducação alimentar. Gente, foi maravilhoso. É maravilhoso. Eu desinchei, eu fiquei linda sem celulite. Eu fazia aquele tanto de tratamento para celulite, pensando assim, não, agora vai. E eu fazia aquele mais caro e nada funcionava. Fiz a reeducação alimentar, o corpo desinflama, né? Desinflama.
Então a gente fica muito melhor, né? O básico funciona. O básico né? funciona, é isso. Né? Fica mais feliz, mais disposta, né? Sim. É outra coisa. O corpo agradece, né? Agradece. As Vai pra doenças outro autoimunes nível. estão aí Exato. em função de tudo, né? Exatamente. O corpo não dando conta e brigando, né, com a gente. Vai, põe a gente para descansar, come direito. E a gente... E ouvindo ele falar assim, remete à mesma coisa, parece uma simplicidade, né? Assim, e olha, não é tão difícil assim sair ali do autopreservação reprimido, né? Igual você falou no início. É difícil. Mas Tá dentro, tudo né, disso às vezes. mas tudo é uma questão de treino, né? Para virar um hábito. Perfeito. São escolhas, né? escolhas. A gente tem que realmente nos observar e perceber por que eu estou tendo essa escolha, né? Será que eu recebi essa crença limitante? Estou automatizada no meu dia a dia, seguindo padrões? E será que esse padrão que eu estou seguindo realmente ele é saudável para minha vida, para minha família, para o meu dia a dia? E aí a gente tem que olhar para dentro e se perguntar e falar, não, eu vou ter coragem de mudar para fora, né? E é muito legal a gente tomar consciência, porque, enquanto ela está falando, é de olhar o porquê que eu estou fazendo isso. E quando a gente não tem consciência de quem nós somos, a gente não consegue essa resposta. A gente começa a responsabilizar terceiros, às vezes, né? Por mais que exista uma história, quando eu olho para minha mãe, eu vejo que ela é igual a mim mesmo, sabe? Eu falo assim, nossa, mas não é só isso. É bem Porque profundo. É porque ela é ela, né? Então, assim, por mais que eu tenha traços da minha mãe e do meu pai, eu sou Roberta, eu sou única, né? Então é individual. Então, assim, entender quem nós somos para mim. Mas quantas pessoas não se conhecem, né? Falar, você tem que escolher esse sabor é esse. Muitas vezes a pessoa deixa de escolher, que é uma escolha, por medo de errar. Você sabe que você está falando isso? Eu fiquei pensando que hoje, né, eu vindo para cá, gente, cheguei que a primeira coisa que eu fiz foi pegar um violão e tocar, né? Que eu adoro música. E vim para cá ouvindo uma música. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Eu falei, não, gente, eu indo pro podcast, aí eu pensei, mas quando a gente cuida, também a gente passa a se amar mais. Então, se você não entendeu ainda quem você é, você que está aí nos ouvindo, né? Busque seu processo de autoconhecimento, mas comece também a tentar, porque, de repente, ouvir essas direções, assim, né? Esse direcionamento de começar de fora, vai surtir um efeito. Por exemplo, eu comecei a entender lá atrás esse programa de reeducação alimentar, eu comecei a alimentar bem sem saber quem eu era. É porque eu estava toda inflamada mesmo, cheia de celulite. Mas aquilo me deu um resultado que eu passei a gostar de mim. Me olhava no espelho e falava, ó, tô gostando. Até então eu não sabia nada de autopreservação, não sabia o que era isso. Mas comecei a tomar mais água, a não comer mais salaminho, a tomar uma taça de vinho e não a garrafa, né? E comer, e tomar muita água, etc e tal. E, enfim, a gente acaba aqui cuidando também, ainda que a gente não tenha essa total consciência né, do que está por trás disso, a gente gosta do resultado que a gente tem, né? Então, sem nenhuma receita de bolo, gente, mas, né, ou uma coisa ou outra começa. São dicas, é. Sim, é importante a gente respeitar que cada indivíduo é único, né? E tem um tempo, né, Catista, para cada um, né? Tem o seu tempo Tem um ali também tempo. de se perceber, respeitar mesmo esse processo. Né? Mas, assim, às vezes o que vai funcionar para você não vai funcionar para mim e vice-versa. Só que, assim, o fato é que alguma coisa você deve procurar e se identificar para começar a fazer, né? A partir disso, dos resultados de coisas tão simples para a gente integrar na nossa rotina, olha aí o resultado que dá, traz mais autoestima. Você se olhar no espelho e se amar, você quer resultado melhor que esse, né? Que tá feliz consigo, está feliz né? consigo mesmo, assim, a partir do momento que você é feliz consigo mesmo, você é feliz em qualquer ambiente, né? O ambiente de trabalho se torna muito melhor, né? Os relacionamentos se tornam muito melhor. Então, tudo a partir de um autocuidado, olha como que ele expande também, né? Perfeito. Quando eu tô diante, assim, eu faço muito trabalho em empresas. E aí, geralmente, quando eu vou para empresas, as pessoas não me conhecem e não sabem também o que eu vou fazer. Né? Sabem que vai ter uma prática ali de autocuidado. Olha esse moço exótico, fala assim, o que é que ele veio, né? O que ele veio fazer aqui, o que vai acontecer, terapia sonora, ver o gongo, os tapetes ali estendidos, né? E quando eu vou falar de meditação, meditação nada mais é que uma ferramenta para trazer a gente para o momento presente. Então, existem várias formas da gente meditar, que a gente não precisa simplesmente achar que meditação é a gente ficar ali, né? Nossa, eu não sei meditar, não consigo parar de pensar. E aí eu tento trazer para as pessoas o que eu vou perguntar para vocês, pegando um pouco o que você trouxe aqui, que eu acho que fez muito sentido.
O que abastece vocês? O que você, às vezes, no seu dia ou em algum momento da sua semana, você faz que você não vê o tempo passar? Isso é meditação também. E aí você trouxe o violão. Você chegou aqui e foi tocar o seu violão como uma forma, inclusive, de se abastecer para se preparar para a nossa conversa aqui, né? Eu acho que isso é uma meditação também. E você, Kátia, o que você faz assim que você nem vê o tempo passar? Te abastece? E é bem interessante essa pergunta, porque eu vivenciei isso ontem. Me descobrir nessa área de analista de perfil comportamental é uma coisa que tem me abastecido bastante. Ontem, depois de um dia, assim, bem intenso de trabalho, eu fui atender uma pessoa, né, para poder fazer a devolutiva. Eu estava, assim, muito cansada, mas o fato de sentar, olhar para ela e ouvir primeiro tudo o que ela tinha para dizer, para depois eu apresentar o resultado, aquilo ali foi me dando, sabe? Foi me enchendo. E, assim, depois a gente ficou 3 horas falando sobre o resultado. E cadê o cansaço? Já tinha ido embora há muito tempo, porque aquilo ali encheu meu coração e eu realmente estava fazendo aquilo com amor. Eu estava cansada de um dia pesado, mas o amor era tão grande que fluiu. Então, eu acho que isso, estar com as pessoas, ouvir de verdade, né? E estar ali sendo útil para alguma coisa, algo que me energiza. Legal. E ali? Eu adoro estar na água, seja uma banheira, seja um rio, uma cachoeira, um mar. Eu acho que eu entro num estado assim, meditativo, um estado dentro de mim. Quando eu saio dali, eu saio energizada. Então, é um estado meditativo profundo, a Aline e a água. Nem consegui pensar nisso enquanto você for falando. Tem tanta coisa, mas... Tem várias amo coisas. O mar, mas não tá aqui, né? Mas eu pensei no mar. Quando você falou água, eu pensei chuveiro. no mar. Pode ser chuveiro. Entra, sabe? Amo quando você tomar tá um banho, gente. naquele estresse do dia. Sei. Os meus meninos até falam, mãe, tem dia que você toma 3 banhos, mas não é o banho, mas é tirar o estresse. Eu acho, para mim, é a maior ferramenta. Perfeito. E olha como a gente está desacostumado a pensar naquilo que é bom. Exato. No qual é simples a gente pensar nisso, porque enquanto ele perguntou, eu pensei tanta coisa. E aí, na hora que você foi pro banho, eu falei, gente, é isso. Então, para mim, né, já respondendo, quando eu chego em casa, no final do dia, que eu preparo meu difusor do lado da minha cama, que eu abro aquele tanto de óleo essencial e que eu começo, gente, é uma experiência mais gostosa do que a outra, porque eu sei o que eu estou precisando. Então, eu sei aonde recorrer. Então, o óleo essencial chegou na minha vida também, assim, sabe? É uma coisa que é maravilhoso. A gente a gente usa, a gente não fica sem. Então, esse trabalho de respiração, do banho quentinho, do meu Tomo pão, banho e ligo. Tomo banho e ligo, eu faço meus escalda-pés, sabe? Uhum. Então, assim, esse momento meu, né? E é muito bom, porque você foi falando de trabalhar, eu também amo. Eu trabalho com mulheres. Executora. Eu sou tipo 4, mas com a asa 3. Então, eu sou, né? Eu tenho que trazer essa coisa de desacelerar, porque eu sou, né, quase workaholic, assim, trabalho muito, mas graças a Deus trabalho com algo que eu amo. Então, servindo e trazendo ajuda, né, na área física, emocional, financeira. Então, também amo. Então, por isso, é um desafio a gente parar aqui agora mesmo e pensar nisso que a gente precisa, também quando a gente é realizado no profissional. Porque senão a gente não para. Tanto que eu tenho o hábito de fazer o Shabá na sexta-feira. Né? E aí, mais uma vez, as pessoas me perguntam, às vezes, no Instagram, Roberto, mas você é crente, aí você fala, às vezes, de astrologia, você fala de... Aí confunde, acho que é óleo essencial, é místico. Lá atrás, hoje em dia não mais, as pessoas já entendem que óleo essencial é presente, né? Deus invasado aqui. Mas Shabá não é coisa de judeu. Eu falo, não, gente, Shabá é um modo como Deus funciona, né? Ele descansou no 7º dia. Então, é uma maneira pedagógica de pai nos ensinar a parar. Porque se a gente não para descansar, encher e abastecer, a gente não aguenta, né? Então, na sexta-feira à tarde, eu paro tudo e volto no sábado mais tarde. Você pega o que tem de melhor em cada religião, em cada filosofia, e você tem a sua própria. Digamos até que poderia ser, mas sou cristã e sigo a palavra mesmo, né? Então, assim, eu não tenho muito conflito, sabe, de pensar que, né, mas acho que deu para entender, é isso, né? Eu acho que a pausa ela é importante, a gente olhar para a gente é importante. E vamos tomar mais banho quentinho, né? Vamos mais pra praia. Ou banho gelado. Banho gelado. Desculpa. Tô ferindo aqui o banho quente. A gente tem que saber as ferramentas, né? Exatamente, isso que é muito legal. E eu acho que a gente também tem a consciência de... Eu falo que é tipo deixar o facão
do lado de fora antes da gente entrar no ambiente, sabe? Vamos supor, aqui foi muito, assim, é longe até eu chegar nesse espaço, mas eu não peguei um trânsito, foi muito tranquilo. Mas independente disso, se eu tivesse pegado um engarrafamento, se aquilo ali tivesse me deixado estressado, aquilo ali é problema meu, vocês não têm culpa disso. E o que eu costumo fazer? Antes de entrar na porta, eu respiro e falo assim, eu vou deixar tudo para trás e vou ser o Renato que as pessoas merecem receber o Renato, né? Eu acho que é o que a gente poderia fazer. E eu vejo, assim, às vezes as pessoas que têm família, filhos, e às vezes as pessoas estão esperando, né, a chegada ali do pai, da mãe, ou do irmão, da irmã, do namorado, quem seja. E é um momento da gente se abastecer e entregar o que a gente tem de melhor ali. Só que muitas vezes a gente não deixa porque muitas vezes a gente tá até o facão do lado esperando, de né? fora. Só esperando, né? Só esperando. Não queremos entregar, não, né? Exatamente. E aí já chega... Perfeito. É muito ruim a gente chegar num lugar falando de um problema que às vezes o outro não tem nada a ver com isso. A energia já chega pesada, né? Exatamente. Então a Perfeito. gente descarrega a nossa energia no outro e aí às vezes a gente tá minando o outro também. Perfeito. Né? A gente tá sugando o outro, sabe? E você trouxe um ponto muito importante, Renato, porque, assim, quando a pessoa já está ficando com aquela energia mais esgotada, depois de um dia estressante de trabalho, aí vai para casa, os filhos estão esperando, e ela vai com essa energia, o que ela pode fazer, tipo assim, antes de entrar para dentro da casa dela, para ela não ficar com impaciência com os filhos, porque essa baixa energia vai causar impaciência. Claro. Eu tenho uma coisa aqui que me veio muito forte para falar, é a gratidão. O exercício da gratidão, sabe? Nesse sentido profundo mesmo. Porque às vezes a gente está reclamando, murmurando, né? E pensa, gente, olha isso, né? Olha a vida, olha aqui, ó, tudo ao redor. Eu entro em casa e falo, cheguei. Cadê meu beijo? Cadê meu... Eu tiro todo mundo do quarto e tem que vir me dar um beijo. Todo dia eu entrei, eu faço isso. Que delícia. Aí os meninos dizem, ei, mãe! Eu acho que eu beijo tanto que eu não consegui receber esse tanto de beijo, não. Eu fico, tem hora que tá fazendo meio difícil. De tanto que eu já agarrei eles, mamãe, sabe? Mas pra gente não, né, correr esse risco, acho que pensar na gratidão, sabe? De chegar aqui e falar, Deus, obrigada. Obrigada, olha que delícia estar aqui com vocês. Né? Obrigada, cheguei ali tocando uma música aqui no violão, lembrei lá dos anos 80. Olha que delícia, né? A gente está andando, a gente está com saúde. Então, eu acho que esse é um exercício importantíssimo pra gente entrar. Sempre entrar e lembrar. Oh, Deus, obrigada. Eu gosto que você está falando, que eu falo com meus alunos, inclusive, isso que eu acho que a gente pode falar para... Eu tenho certeza que as pessoas estão nos ouvindo também, que nós somos privilegiados, né? E a gente está falando aqui sobre algo que é além do essencial, do básico, né? Que é esse autocuidado com óleo essencial, com algo que nos abastece. E tem pessoas que talvez o autocuidado vai ser ter o que comer, vai ser ter aonde morar, vai ser ter uma segurança de sair de casa e poder voltar com vida para casa. Então, assim, que a gente também tenha consciência do nosso lugar, né? Eu falo com meus alunos isso, não adianta nada a gente fazer yoga e não dar bom dia pro porteiro, por exemplo. Perfeito. Né? O que adianta? Eu tô meditando 10 horas por dia, eu faço tal postura, mas e o básico, gente? Vocês estão se cuidando e estão conseguindo olhar ao seu redor, ter essa consciência? Como né? que você Porque está impactando o mundo, né? não é algo individual, não tem como, a gente vive em sociedade, né? Não adianta só eu estar bem se eu olho tudo ao meu redor não está bem, né? O que eu posso fazer depois que eu estou bem para cuidar de quem Tem uma tá ao música redor, do Jorge né? Versilo que eu fui ao show dele agora, ele tocou essa música e eu acho que ela é nova. Eu sei que na hora que ele tocou a música eu olhava e falava assim, gente, que hino, isso é muito lindo. Ele fala, só quem tem amor, quem não tem amor, nada tem para dar. Né? E é isso, né? Sim. É isso. O que eu tenho para dar se eu oferecer se eu não tiver amor? Né? Então... O amor é uma frequência de vibração da mais alta. É então, a lindo pessoa, demais, para estar né? vibrando no amor, É lindo demais. ela Amar, tem que ter uma amar, consciência, né? amar é perder, amar é estar disposta a doar. Né? Então, assim, eu cheguei aqui, é o que você falou, largo para trás, agora deixa eu entregar. Né? Então, é isso. Né? Então, eu acho que é isso. Isso que você falou é muito, muito lindo. E quando eu estou nas empresas, eu faço essa pergunta, né? Quando eu tenho a oportunidade, do que abastece? Todas as pessoas que têm filhos falam, brincar com meus filhos, ficar com meus filhos e tudo. E eu acho que é o que vocês perguntam, né? O que a gente faz? A gratidão é a gente lembrar, gente, eu falei isso hoje,
que os meus filhos me abastecem. Então, deixa eu entregar essa energia minha para eles. Igual você falou, me dá um beijo. Jogar isso. Uno. Mãe, vou jogar Faz qualquer Uno. coisa, né? Mas lembrar disso, né? Porque às vezes a gente desconta em pessoas que não merecem e não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? E eu acho que, assim, no meu caso, uma outra coisa que funciona bem é terapia. Terapia funciona bem demais para mim, sabe? Porque eu entendo que tem coisas que eu só vou falar com uma pessoa que é especialista nisso, para me escutar. Não vou colocar a minha companheira para ficar me escutando de coisas que às vezes não tem... Ela não precisa escutar. Às vezes a gente acha que o outro tem que ser o nosso terapeuta, né? E o outro não tem nem... Eu sei que é psicóloga, você sabe muito bem, né? E uma não coisa, tem informação pra você isso. falou uma coisa que eu acho interessante, é que... da meditação, que a meditação não é só esvaziar, né? Uhum. E aí, quando você pensou nisso, eu pensei, gente, medite na palavra que fala isso, né? E não é essa coisa de esvaziar a mente, ficar mesmo, não. Então, quando a gente olha para um modelo que a gente quer seguir, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê, pô, esse cara é foda, né? Demais. Super. Tá lá morrendo e tá lá. Super. Se puder, passa, se não, tá bom. Né? Então, assim, é isso. Então, a gente tem que ter esse olhar para a vida de oportunidade, né? A música hoje dos anos 80 fala, né? A vida é muito linda, pois vem aproveitar, né? Então, é isso, entender a vida como uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade, todo dia. É um presente diário. Ô, né? Renato, e quando você chega lá nas empresas, que você vai com o gongo, me fala como é que é a cara do pessoal, o que normalmente acontece. Eu já fui em várias vezes, né? Verdade. Amo estar com você. Mas, assim, é diferente quando a gente faz uma escolha de ir e quando você vai pela empresa. Como é que é isso? Eu consigo perceber logo de cara, assim, vamos dizer, o terreno onde eu vou adentrar, né? Porque eu já chego nos espaços e monto, coloco os tapetes, as almofadas, eu falo que para a gente poder relaxar, a gente primeiro precisa se sentir seguro, segura, acolhido, acolhida, essa é a premissa, para a gente poder relaxar. E criar esse ambiente acolhedor é a primeira coisa que eu faço, assim. Então, eu tento criar primeiro com o visual. Eu crio, né, o espaço visual ali e convido as pessoas a tirarem os sapatos. Porque é a primeira forma da gente poder realmente soltar mesmo, tirar os sapatos, se assentar. E aí eu consigo perceber exatamente como é que vai ser aquela experiência. Tem gente que não tira os sapatos. A maioria tira, mas tem lugares assim que as pessoas estão tão resistentes, tão assim, tensas mesmo, que até o sapato é algo difícil para elas tirarem. A armadura. Assim. A armadura, exatamente. Tem que deixar um grano, né, do lado. Exatamente. E aí eu tento trazer de uma forma muito leve, sabe? Que eu penso que cada um tem a sua crença, que é o que você falou. Isso aqui a gente está cuidando do espírito. Yoga não é religião, é cuidar da espiritualidade, não é religião, é a gente cuidar do nosso espírito. Então cada um vai ter a sua crença. Aliás, a religião ela tem até afastado as pessoas, né? Exato, exatamente. Então aí eu tento trazer um pouco esse olhar assim e trazer conversas que vão ajudar elas no dia a dia. E aí eu mostro que o gongo eu falo que é uma massagem sonora, é um instrumento vibracional. E dentro da terapia sonora existem vários instrumentos que vão promover frequências, igual você está falando sobre vibração do amor, né? Então o gongo, ele emite várias frequências que vão promover ajustes internos. Então é um instrumento externo que vai ajudar a afinar o nosso instrumento interno. E aí convido as pessoas para fazer uma massagem sonora. E é exatamente isso, né, o gongo, assim. Então eu falo com as pessoas, olha pessoal, vou trazer algumas ferramentas que vão ajudar vocês no dia a dia. Ferramentas simples, através da respiração, de exercícios que vocês podem fazer na cadeira, durante o trabalho, para aliviar a tensão do corpo. E depois que a gente fizer isso tudo, a gente vai se preparar para o momento que vocês vão deitar e receber essa massagem sonora, que eu acredito que é a parte mais difícil para as pessoas, que é o tal do relaxar. Relaxar é um treino, né? A gente não aprende a relaxar. A gente está numa sociedade aquela história da performance, né? É uma sociedade da performance, né? Do imediatismo, onde a gente tem que estar o tempo todo performando. E se você falar ali, olha, hoje eu tirei 2 horas depois do almoço para dormir, todo mundo vai te criticar, né? Nossa, mas que preguiçosa, você não faz nada. Então, acho que relaxar é um treino, e trazer isso
no meio do horário de trabalho para as pessoas também é um baita desafio, né? A pessoa fala, nossa, mas eu não tenho que fazer nada, eu posso dormir. Com certeza você pode dormir, não tem problema. E para algumas pessoas não fazer nada é a morte. É a morte. Tá perdendo tempo. Exatamente. Então, assim, eu vou... É exatamente O que eu não tô fazendo? A minha agenda. Porque a pessoa deita e fala, nossa, mas eu tenho que entregar isso, tenho que fazer o e-mail. Aí eu vou tentando conversar um pouco sobre esse aspecto, sabe? E mostrar o quão importante é o relaxamento também. Né? A Aline falou no começo sobre o estresse, e eu sinto que as pessoas hoje, elas estão... Sabe, não sei se vocês já andaram assim, talvez sim, né? Com um tanque na reserva. Eu tô. E a gente está no tanque na reserva e Só que eu cheguei que eu vi. com a certeza que a gente vai chegar em algum posto, que vai ter um posto no caminho. Mas e se aquele posto não, e a gente não encontrar aquele posto, né? A gente sempre fala, não, mas vai dar mais 10 minutinhos aqui, eu vou um pouquinho. Eu acho que as pessoas Isso foi pra mim, hein? Eu cheguei com o tanque na reserva e na hora que eu cheguei, falei, ó, um Ipiranga aqui do lado. Mas isso acontece, né? E eu acho que as pessoas estão o tempo todo andando na reserva. E elas estão achando que em algum momento elas vão conseguir abastecer o tanque interno. Mas aí chega um momento que é o que eu mais recebo hoje são pessoas jovens com burnout, com estresse tóxico, com uma crise de ansiedade, que é exatamente isso. A gente acha que a gente vai dar conta e a gente continua produzindo, continua trabalhando. Eu acho importante a gente colocar aqui, não sei, não estou falando por todos, tá? Mas por mim, para a gente ter humildade de que ainda, apesar da gente estar nesse lugar de mais consciência, de trabalhando com ferramentas que vão nos levar para esse lugar de equilíbrio, nós também estamos no risco. Também, eu não falo eu nem as tem dia pessoas, que eu tô, também. né? Sim, tem dia que eu tô falando, meu Deus, Roberta. Aí, sabe, tá quase dando pau. Aí eu paro. E aí que é interessante, porque a partir do momento que a gente tem o autoconhecimento, a autoobservação, a gente já consegue identificar. Perfeito. Opa, não, peraí. Não, e contar com a gente mesmo. Deixa eu fazer falar os- comigo, Roberta, exatamente. vem cá. Isso é muito gostoso. A gente se olha, acolher. agora é o meu momento. Eu preciso realmente fazer alguma Perfeito. coisa, porque já tenho entendimento que se a minha energia Vai dar ruim. esgotar... Porque tem perfil comportamental que não tem tanque de reserva, não. Então, assim, a energia esgotou, entendeu? Enquanto outros que têm um tanque de reserva maior, eles vão à exaustão também, se não cuidar disso, vai utilizar o tanque de reserva até o fim. Então, a autoobservação, ela é muito importante nesse sentido. E quantas pessoas bem-sucedidas, né, que só olharam o pilar trabalho, o pilar material, né, e não olharam os outros pilares, família, saúde, bem-estar, tempo de qualidade. Então, chega nas empresas, às vezes é isso, você está cheio de gente materialmente bem-sucedido e as famílias dilaceradas, ou a pessoa chega em casa, ela não tem nada além do trabalho. Ela não consegue, ela não desenvolveu em outras áreas. Isso vai dando um vazio e uma falta de sentido, né, profundo da vida, né? E é um grande privilégio a gente conseguir enxergar isso, né? Conseguir enxergar, Normalmente né? a gente enxerga depois de ter se lascado. Mas Aí olha, você acorda. Mas, né, que bom, né? Que a gente acordou, assim, que ainda que a gente dê as nossas escorregadas, que a gente consegue poder falar disso aqui hoje, conversar, e ainda poder falar para mais gente ouvir, né? Gente, pelo amor de Deus, não espera chegar nos 47, né? Vamos tentar começar, vamos para o yoga, vamos tirar óleo essencial, vamos para terapia sistêmica, fazer autoconhecimento aí com a Catita, vamos correr, né? Porque Deus está querendo que a gente viva na plenitude, né? Ele nos criou para ser quem nós de fato temos que ser, né? Assim, na nossa totalidade, e a gente vai levando automático e muitas vezes a gente não chega lá onde ele quer que a gente chegue, né? E nós 4 aqui somos muito abençoados, né? Porque cada um aqui na sua área impacta também várias outras vidas, né? Não querendo ser soberba nesse sentido, mas... Gratas, né? De reconhecer. Grata, né? porque assim, se a gente conseguir contribuir um pouquinho que seja... Em cada 10 pessoas a gente contribui com uma, nossa, isso já é um ganho maravilhoso, né? Ô, Renata, e na meditação, quando você toca o gongo, ela trabalha muito com a nossa água do corpo, né? Me fala disso aí, porque eu vou lá, me entrego, e aí eu vejo que eu saio totalmente transformada e tenho uma semana melhor, mas... Eu já quero, tá? Não, gente, é divino. Vá fazer terapia do gongo. Aí que a primeira coisa que ela fala, vamos formar um grupinho pra poder ir, vamos lá, junto. Eu, né? Você. Eu quero, já vou colocar o tá licenciado nessa doida. aula, tá? Por favor. Claro. Vamos respirar
tocar, algum cheirinho também, né? Importantíssimo. Só falar uma coisinha Aham. aqui, Renato. E uma das coisas que, assim, a gente vê que é muito comum ao final da experiência as pessoas relatarem é a reenergização, né? Sim. Então, Não. do gongo, porque ele realmente, ele te revigora. De onde que é? Dá uma... Ué, o gongo tem algumas origens, assim, e ele vem da Era do Bronze, então ele é muito antigo, né? Eu arrisco dizer que seria ali da região do Tibete, Japão, porque a gente tem as imagens ali que a gente sempre vem E à há mente, quanto tempo né? tu já Eu toco gongo trabalha? desde 2015, que eu conheci o gongo, que eu entrei para essa história, assim, e hoje a gente já tem muitos estudos científicos, o que é muito legal, porque a gente sai um pouco desse campo místico e traz um Perfeito. pouco para, assim, a gente consegue trazer para a realidade, assim, mostrar para pessoas, olha só, gente, é isso aqui Isso que tá é um acontecendo. desafio que eu também vivi na aromaterapia. Aham, sim. Eu trabalho com aromaterapia há 5 anos. Lá no começo tinha muito isso. Ah, o que é isso? É um cheirinho. É um que vai- cheirinho. exatamente. bruxinha. Eu falei, não, É muito legal são isso. moléculas químicas, né? Que vão Exato. agir da mesma forma que uma droga, mas natural. Então, né? E aí, quando a gente tem a ciência embasando isso, é Ajuda maravilhoso, demais. né? Sim. Porque fala um pouco pra gente, né? Assim, Exatamente, a gente né? consegue provar, A gente consegue né? provar, né? Provar que é... Porque muita... O que a experiência já diz. Sim. Né? Mas ter a ciência comprovando pra gente é maravilhoso, Ajuda né? muito. É. Porque eu acho que assim, o principal desse trabalho, tanto a aromaterapia, acho que qualquer trabalho é a gente criar uma relação, né? É um trabalho de relação, inclusive de confiança da pessoa poder se entregar e se permitir para que aquele trabalho aconteça. Porque se eu cheiro o óleo essencial e falo assim, isso aqui não dá nada, isso aqui não dá nada, isso aqui não dá nada, e aí a pessoa vai criar aquele bloqueio mental, porque talvez o corpo vai estar recebendo aquele cheiro, porque aquele cheiro entrou no corpo, mas a mente bloqueou. A mensagem que ele tá mandando É não uma dá mensagem, certo. né? Inclusive, a gente tem mais de 5 órgãos do sentir, né? Eu já tenho esse estudo científico que mostra que a gente tem pelo menos 7, e aí é exatamente isso, a gente está mandando uma mensagem bloqueando totalmente esse canal, né, de comunicação, que seria a história do gongo. E cientificamente falando, assim, 70% do nosso corpo é água. E a forma que a terapia vibracional vai atuar é através da água, porque o som propaga 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Então, nós somos instrumentos perfeitos para receber esse tipo de trabalho e ele vai promovendo um ajuste celular, vai desinflamando as células, vai liberando toxinas, por isso que a gente sente, hoje tem vídeos já que mostram isso, a pessoa tira o sangue antes do gongo, faz 20 minutos de sessão do gongo, tira o sangue depois do gongo, e aí uma médica, ou eu não sei se ela é médica ou cientista, tem lá no YouTube esse vídeo, ela faz a análise, ela coloca ali, olha lá na telinha, mostra como é que Tá estavam no as seu células. Instagram, não no tá? meu Eu já Instagram. vi, Como já é que estavam as assisti. células antes do gongo, fez a sessão, como é que estava depois do gongo, e é exatamente o que ela fala, assim, as células desinflamaram, as células que estavam todas grudadas, elas começam a se espalhar. Então, elas vão se ajustando mesmo, promovendo esse ajuste. Existe uma frequência, assim? Quanto tempo quantas vezes por semana? Como é que é isso? Ótimo. Eu acho que, assim, não tem um pré-requisito, assim. Tem que fazer todo dia, tem que fazer uma vez por semana, uma vez por mês. Nos meus atendimentos, eu costumo fazer uma vez por semana. E eu acho que, assim, é maravilhoso. Eu brinco que a hora que tá quase acabando a semana, o parafuso já tá soltando. Tá na hora da gente apertar de novo. Mas tem gente que... Eu tenho uma plataforma onde eu toco o gongo de forma online. Eu vou para um estúdio, chama Salve pelo Gongo. Aí todo mundo faz o tempo todo, assim. Justamente por isso, eu queria criar uma forma acessível das pessoas terem o gongo, de não terem que ir até algum lugar, porque às vezes o lugar que eu toco não cabe todo mundo que poderia estar ali, né? Então, é uma forma de difundir esse trabalho e a pessoa, ela fica tudo gravado, né? Então, ela pode escutar o gongo todos os dias, por exemplo. Eu escuto todo dia. E não existe, por exemplo, assim, porque eu não entendo, tá? Uhum, Desculpa se a claro. pergunta estiver Vamos lá, muito porque vai ter muita ignorante, gente que não né? entende também. É ótimo. Existe maneiras de tocar o gongo para trabalhar determinadas questões do nosso organismo? Não dor, emocional? Como é que é? Tem um tipo de batida para cada demanda da gente ou não? Perfeito. Como é que é isso? São tipos de protocolos, eu poderia dizer assim, que vão promover frequências distintas, né? Dentre elas, assim, o que eu mais percebo do trabalho que eu poderia trazer, que ajudam as pessoas, para tratar insônia, ansiedade, estresse,
dores, inclusive. Dores que eu acho que está muito ligado ao emocional. Emocional, né? Sabe? Pessoas que relatam que tinham muitas dores nos ombros, que está muito ligado à tensão, muitas dores de cabeça. Eu tenho depoimentos, né? Tem lá no meu Instagram também, desse trabalho que eu faço, de pessoas que estão fazendo um trabalho semanalmente, o quanto aquilo ali tem ajudado as pessoas, sabe? E aí existem formas de tocar. Né, o gongo ali, que a gente quer promover relaxamento, quer trazer mais criatividade, por exemplo, aguçar mais a criatividade. Então, e existem também tipos de gongo. Esse gongo que eu tô aqui é um gongo planetário, ele tem a frequência de Vênus, que tem muito ligado à frequência do amor, desse acolhimento, do carinho, que eu acho que tem um pouco a ver com o trabalho que eu venho promovendo, assim. Sabe? Que é o que eu acho, assim, que as pessoas estão precisando ser acolhidas mesmo, sabe? A gente tá numa sociedade e que a gente não é atendimento, acolhido. ele dura o quê? 1 hora? Como é que é? Quanto tempo? Aí A depende sessão? Como é que é muito, isso? assim, Depende? sabe? Mas eu É de acordo gosto, com a demanda do assim, cliente. quando eu tô nos meus projetos, eu peço pelo menos 1 hora, assim, pra gente poder fazer esse trabalho, que é justamente isso. Se a gente tá em grupo, eu falo que a frequência do grupo vai influenciar o trabalho. Então, a primeira coisa é a gente criar essa sintonia. Porque às vezes a gente não sabe o que o outro está passando. Então, o outro também se sentir acolhido no grupo faz toda a diferença para o trabalho acontecer. Então, a gente começa com uma conversa, com um alinhamento de expectativas, aí a gente vai para a parte de preparação para o gongo. Que é isso, alguma respiração, alguns exercícios para a gente poder preparar o corpo e a mente para o momento que a gente for deitar o gongo e deixar o som guiar a gente. Porque é muito diferente se a gente fizesse... Ó, pessoal, fecha o olho agora, eu vou tocar o gongo. Mas o que é o gongo? Como é que funciona? Né? A gente não está preparado. Então, e aí vai depender do tempo que eu tenho, mas geralmente entre 15 a 30 minutos de gongo, de som do gongo. Mas se você tem 3 minutos para escutar o gongo, 3 minutos é o suficiente. É igual uma respiração, é igual a gente fez aqui. 3 vezes cheirando o óleo essencial, como é que mudou a nossa conversa aqui? A Toda frequência conexão. muda também. É maravilhoso. Claro. Agora, Roberta, me fala mais sobre o óleo essencial. Eu sei que tem eu tenho um tanto lá em casa, eu sei que cada um é para uma coisa. Você tem outros aí para poder Tem mostrar? Coloque aqui Gente, na tô com uma mesa. bolsa aqui. Isso aqui é um acessório, além da doTERRA. Que chiquérrimo! Renato, estou te apresentando também, que você não conhece Maravilhoso. ainda. Eu trabalho com a doTERRA tem 5 anos, né? E quando eu fui ao Utah, em Salt Lake, em 2018, eu voltei de lá e falei, gente, onde que eu vou guardar esses olhinhos? Tudo jogado na bolsa. E aí eu comecei a criar um chaveirinho e assim foi. E acabei criando uma linha de acessórios para aromaterapia. E hoje sou parceira oficial da doTERRA no Brasil. Voltando à doTERRA, a gente tem óleo essencial para tudo, né? E a doTERRA, ela criou alguns kits onde ela colocou os óleos que ela considera sendo os mais importantes para que a gente tivesse uma experiência com maior número de óleos, com custo melhor, né? E para cuidar da saúde de um modo geral. Então, assim, a gente tem... Vamos mostrar aqui. Não sei Ai, que se eu tô chique, gente! com todos os óleos do kit aqui, gente, porque aqui é realmente a minha bolsa mesmo, tá? Mas você desenvolveu essa bolsa para os olhos. Sim. Isso é muito legal. Legal, né? A marca Muito chama bom. Oils in My Life, tá, gente? Que massa. Então, Ela também tinha uma linha de roupas, né? tem uma blusa, vocês estão vendo com a logo da doTERRA, gente. Eu sou apaixonada por essa empresa. Aham, que Então, eu tenho uma massa. linha de lifestyle, onde as consultoras de bem-estar, elas podem sair vestindo e carregando a marca de forma estilosa, que elas chegam ali carregando o produto delas, né? A doTERRA é uma empresa de saúde e bem-estar, mas ela remunera a gente num modelo de multinível. E no Brasil, um tempo atrás, o motivo era existia um preconceito em relação a esse modelo de negócio. E aí, muitas mulheres falavam comigo, mas eu não sabia o que era isso, como é que fazia isso. E quando chegava com um produto dentro de um estojo da Oils My Life, ela chegava já se sentindo empoderada e quer dizer, ajudamos a doTERRA a fazer o trabalho que precisava ser feito, né? E hoje tanta gente conhece e apaixonou. Você né? trabalhou a autoestima delas A autoestima também, né? delas. E elas falam muito isso comigo nos eventos, é muito legal. E aqui a gente tem óleo, então, para praticamente tudo. Então, a gente está com vontade aliás, não está com vontade de ir ao banheiro, está com o intestino preso, a gente tem óleo para trabalhar o intestino, para desinflamar, tem a copaíba. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do que eu tenho, gente, rapidinho, mas não é tudo, tá? A doTERRA tem mais de 200 óleos essenciais, mas vou te ensinar o que você deve ter em casa. Tá. Provavelmente é um guarde, é um mix para imunidade, então eu levei para viagem agora, então isso aqui ajuda a gente a não gripar, a trabalhar dor de garganta, né? Ele vai trabalhar aí bem nas viroses, né? Que a gente tem muitas aí, né? Hoje em dia. O Peppermint, você deve conhecer também, para foco, concentração, respiração, dor de cabeça, super gostoso.
Vamos ver o que mais que eu tenho aqui do kit. Não é do kit esse. Vamos ver o que mais aqui. Copaíba. Gente, eu estava na viagem agora, né? Muito macarrão, muito glúten, muito vinho, muita inflamação. Não tinha gongo para desinflamar, tinha copaíba, que é anti-inflamatório. Então, eu tomo copaíba e ele ajuda a gente a desinflamar, ajuda a diminuir as celulites. Lavanda, que muitos já devem conhecer também. Sim. Esse você já usa para dormir? Sim, sim. Então, pinga uma gotinha no travesseiro. Eu fui no Museu da Lavanda. Ai, Você foi? Ai, meu Deus, que sonho. Para as mulheres que estão precisando aí dar um up na libido, Ylang Ylang, tá, gente? Isso aqui é afrodisíaco, gostoso, cheiroso, já conhece? Esse não. Olha que delícia, porque eu tô aplicando as mulheres lá do grupo do Enneagrama todas, né? Nos Whisper, né? Que eu te mostrei ele também, o Ylang Whisper Ylang. eu uso. Muito bom. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Bom, mas não vou conseguir falar de todos. Persistência, uma sinergia para dor de cabeça. Gente, isso aqui, nunca mais eu comprei Neosaldina. Depois de Ele usar é Rolon, esse eu não isso tenho, aqui. não. Por que ele... Isso aí é um mix, são vários óleos essenciais e eles já vêm com o óleo de coco, que é isso aqui, que é o óleo vegetal. A do Terra só tem o óleo essencial e um óleo vegetal, que é o óleo que é a base para a gente poder fazer esse óleo essencial, né, penetrar nas nossas células. E essa sinergia ela já vem com a diluição correta, já prontinho para a gente poder passar. Moral da história, a gente tem uma farmacinha natural em casa, né? E voltando ao que a gente estava falando aqui, se é só um cheirinho, não, são moléculas químicas, porém naturais, que vão fazer esse mesmo circuito aí, né? Que vão atuar aí, né? Atuar no nosso sistema nervoso, né? A gente pra consegue energizar. trabalhar. Peppermint é excelente, hortelã-pimenta. Espalha aqui, para não correr o risco de escorrer e chegar no seu olho que ele arde, tá? E aí a gente consegue fazer a transição de muitas medicações e começar a usar óleo essencial. Então, eu abri mão do Tandrilax, Toragesic para hernia de disco. Então, hoje eu só uso o Deep Blue, que não está aqui porque eu uso ele em pomada. Zengest, que também é uma sinergia. Eu usava muito pantoprazol, omeprazol, Luftal para gases. Então, hoje eu só uso o Zengest, que é para Zengest, uma digestão Totalmente zen. O Breathe, que é para as questões respiratórias, que eu também uso muito. Então, lá em casa, os meninos viviam à base de bombinha. Aerolim, Desalex, Clenil. E aí, hoje, também a gente coloca essa sinergia ali no difusor e eles dormem perfeitamente bem, com o narizinho desobstruído, né? Porque o sono com o nariz entupido é muito, né, muito ruim. A melaleuca, que antigamente, quando eu também gosto muito de água, episódios de candidíase com calcinha de biquíni molhada, tinha que usar aquelas pomadas, fluconazol, não sei se vocês já usaram isso, né, mulheres? E a melaleuca, ela é antifúngica, você pinga na calcinha e adeus candidíase também. Então, micose de unha. Então, assim, são assuntos, gente, delicados, mas a gente precisa falar. O óleo essencial tem que vida. ser dito. Tem que ser dito, né? Então, assim, Neosaldina não entra, paracetamol também não entra, Tandrilax, Toragesic, remédio para gripe. Gente, tudo a gente consegue cuidar aqui e a gente consegue também trazer essa geração de renda, essa fonte de renda para mulheres. Então, hoje na minha equipe eu tenho mais de 40 mil pessoas, entre clientes e consultores, né? Então, são muitas vidas impactadas. Muita gente impactada, muita parabéns. Gente. Obrigada. E levando o autocuidado, porque ele abrange toda a área do autocuidado, né, Renato? E eu ia falar duas coisas que eu acho que pode complementar o óleo essencial. Uma coisa que eu faço também, eu deixei de usar o perfume original e comecei a usar o óleo essencial, que eu faço essa mistura. Eu uso a base, que é o que você está trazendo. Já usa do Terra, Renato? Vou começar a usar do Sim. Eu nunca fiquei pensando sobre a marca, mas agora é do Terra. Pode ter certeza disso. Você também é de casa? Pode ter certeza. Pode me procurar no Instagram. Que é legal demais, porque além da gente se sentir super cheiroso, porque o perfume é isso, né? Mas ele vem em misturas químicas também, né? E aí o que eu faço, que eu tenho gostado muito hoje em dia, é o patchouli com tangerina e a mistura, né? Eu amo que traz muita tangerina, é o meu energia, preferido. sabe? Perfeito. E é um cheirinho super gostoso. É o que a gente chama de perfume terapêutico. Né? Então, esse Pestens, por exemplo, que eu passei aqui, não sei o que vocês estão sentindo aí, quem passou. Tá gostoso. Ele, do ponto de vista emocional, Pestens, ele trata emoções do passado, tensões do passado. Então, ele também acalma, relaxa. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem moléculas que vão trabalhando inflamação, dor, a gente também trabalha emocional.
né? Então, são os perfumes terapêuticos, né? Que eu acho que é legal o pessoal de casa saber que é possível, Perfeito. super possível, assim. Hoje em dia eu coloco no vidrinho que eu só dou, né, esfrego um pouquinho, assim, fica super legal. Até esse de Rolon também, né? Tem o pessoal que usa aqueles negocinhos, tipo uns pingentezinho colarzinhos, né? com- Que coloca o cheirinho pra ir, né, cheirando assim. Eu até vim, Santo de Casa Faz Milagre, né? Vim sem. Não, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Eu vim sem, mas eu tenho Como é que difusor ele de chama? pessoais. É difusor. É, isso. na difusor loja pessoal. também. Ele, na verdade, ele estava de pendurado aqui. E talvez você vai poder falar isso melhor que a gente. Eu tenho uma aluna que é enfermeira e ela, inclusive, é representante da Duterra. E ela estava falando que eu acho que os óleos essenciais, ela estava me contando que os óleos essenciais já estão dentro do hospital. Já é uma prática integrativa dentro do hospital. Eu não sei se já é pelo SUS também, Sim. mas eu acredito que sim. Uhum. Isso é muito legal. É muito assim. lindo, gente, porque eu falo assim, eu não sei em que momento aqui da conversa que a gente estava falando, acho que foi quando você falou do gongo, e o produto, o óleo essencial, o gongo, por mais que a gente tente explicar e tente falar, o que eles entregam pra gente é muito maior do que a gente tenta, né? Então, eu já tô aqui, enquanto ouvindo ele falar, o Renato fala, tô assim, meu Deus, já tô louco pra ele tocar esse gongo, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito bom, porque eu sei que o óleo entrega muito mais do que a gente tenta falar, isso mesmo. né? São ferramentas integrativas, né? Eu gosto desse trabalho em conjunto, eu não acho que a gente, né, mas isso aqui substitui a ida ao médico, substitui o remédio, não, mas isso vai te ajudar demais numa prática integrativa. E cuidado de forma natural, né? Porque eu falo assim, a gente não demoniza, como a gente começou aqui no começo falando da... Né? Sim, a indústria farmacêutica, ela não tem interesse no óleo essencial, porque ele cura. Exatamente. Ele vai trabalhar na prevenção. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está levando para um lugar de cura, né? E a indústria farmacêutica, o modelo hoje que a gente tem de planos de saúde, que você, né, no começo aqui da conversa, é isso, né? A gente está promovendo doença. Então, aqui são práticas integrativas naturais. Né? Então, isso perfeito. é muito lindo. Que não tem efeito colateral, né? Então, não sobrecarrega outros órgãos, só vai trazer benefício, né? Então, assim, é muito tranquilo, né? É muito leve trabalhar com isso, porque a gente sabe que a gente está, de fato, trazendo o bem, né? Exato. Leve, né? Cura, exatamente. promovendo bem-estar, exatamente. Isso é muito legal. E eu tenho feito muito trabalho com pessoas que estão em tratamento de câncer, por exemplo. Inclusive, eu aprendi com essas pessoas que elas não estão em tratamento, elas estão em processo de cura contra o câncer, que essa forma de trazer, isso muda a frequência também, ressignifica. E o quanto isso ajuda a aliviar a ansiedade, aliviar o estresse. E isso promove demais essa integração mesmo que a gente está trazendo aqui. É o óleo essencial que hoje já está dentro do SUS, a acupuntura que já está dentro do SUS. Então, são práticas integrativas que vão apoiar numa melhora ao tratamento, ao processo da pessoa, inclusive até o próprio ambiente. Não sei se vocês lembram de um hospital que aqui em Belo Horizonte existiu, que é o Wilton Rocha, né? Um hospital de olhos. Cada quarto, ele tinha uma decoração específica. Os quartos eram lindos, assim, com papéis de parede, não tinha cara de hospital. E o Wilton Rocha falava isso, assim, que a recuperação acontece no ambiente. Por isso que as pessoas ficam doidas para mandar a gente para casa e não ficar no hospital, porque o ambiente do hospital, ele é adoecedor. Mas não deveria ser, né? As pessoas poderiam cuidar melhor dos ambientes hospitalares também, né? Então, eu acho que falta esse olhar no todo, que é a história da meditação, né? A meditação, eu falo, é a gente trocar a palavra concentração por contemplação. Porque meditar é a gente começar a contemplar tudo que está ao nosso redor. Se eu fecho os olhos, a ideia não é ficar parando de pensar. É eu sentir os cheiros que estão rolando no ambiente, os sons, as sensações do meu corpo. Isso é meditação, é o estar no presente. Por isso que eu falo que a história da gente fazer algo que nos preenche, onde a gente não vê o tempo passar, é isso, a gente está completamente presente, porque hoje as pessoas, a gente está conversando, mas a pessoa está olhando o celular, a pessoa não está prestando atenção no que a gente está fazendo aqui. E nem totalmente no celular, nem totalmente no ambiente, ela fica dividida. Porque hoje o estímulo, assim, o Instagram mesmo é 3 segundos, né? Você tem 3 segundos, que às vezes você deve saber mais do que eu, né? Que às vezes estuda um pouquinho sobre marketing digital, assim, para trazer ferramentas ali para a internet. Você tem 3 segundos para conseguir trazer a atenção da pessoa. Se você não conseguiu trazer em 3 segundos, a pessoa já mudou. Então, hoje a gente está acostumado a manter o nosso foco em 3 segundos. Imagina as crianças, né?
Então, como é que a gente faz uma prática que vai trazer a pessoa? Então, 3 minutos de meditação já é muito para as pessoas, porque elas estão acostumadas com 3 segundos, né? Então, é quase um ato revolucionário isso que a gente faz aqui, não é? Trazer óleos essenciais, falar sobre meditação, terapia sonora, porque as pessoas querem realmente o caminho mais fácil, né? Que é isso, às vezes tomar um medicamento. E a Aline, eu achei interessante que você falou de empresário do ramo de combustível para terapia sistêmica, não é isso? Sim. E olha que interessante, combustível, né? Você está buscando alimentar as pessoas de um outro E vocês falaram de combustível. acabar combustível, gente, aconteceu poucas vezes, mas quando isso acontece com uma pessoa que tem posto de gasolina, acabar a gasolina, você fica num ódio, você fala, não acredito que isso aconteceu. Mas acontece com todos nós, né? Igual assim, às vezes você vai me ver estressado, ansioso, né? Nós somos seres Sim, humanos, é o que eu falei, não né? estamos imunes, gente. Apesar Nossa. de assim, não conseguir nem imaginar Renato estressado, né? Mas é um ser Acontece, humano, né? claro. Nós somos seres humano, humanos. né? Tá Isso é muito passando aí pelos importante. momentos de estresse também, como qualquer um, né? Exatamente. Ô, Mas como é que é Renato, isso? Você tá trabalhando com, Estou trabalhando com terapia sistêmica. com terapia sistêmica, então faço constelação, faço acompanhamento de desenvolvimento tanto empresarial como pessoal e faço retiros, vivências, né? A gente tem uma parceria, a gente está fazendo juntas. Já fizemos também, sempre está com a gente Sim. o Renato é Renato. nosso parceiro para todas as Maravilhoso. E aqui eu falo assim, o Renato é uma pessoa que ele é diferenciado mesmo. A gente, quando procura parcerias, né, não é todo mundo que quer se abrir e fazer parcerias, porque às vezes a pessoa está num patamar, né, que ela já alcançou alguma coisa, uma referência, e ela muitas vezes ela não quer fazer com o iniciante. E o Renato não, ele simplesmente vem, Claro. abre e acolhe a gente e fica um trabalho rico, bonito, porque ele vê que realmente o ser humano que está ali, não importa quem, vai ser impactado, merece ser impactado. Então, assim, um agradecimento que eu tenho, uma admiração Que legal. gigante que eu tenho, Te agradeço porque você está também. sempre... eu vejo que não foi só com a gente, né? Sempre está com outras Ele tá sempre com o pessoas. coração aberto, Sim. né? E isso é maravilhoso. Que bom, agradeço. E eu tenho certeza de que Agradeço vocês muito. também são especiais. Sim, né? exatamente. Foi Né? À pra toa que eu casa, não tô com né? ela, exatamente. A gente vê isso. É. A gente chega, eu acho que é a vontade de fazer o bem, sabe? E é um pouco o que eu faço também. Sabe quando a gente não pensa no valor? O dinheiro é muito importante, mas às vezes eu vou trabalhar e eu não penso no... É isso, assim, é o que você está falando, assim, esse trabalho vai ser legal. As pessoas que vão estar aqui merecem estar recebendo isso aqui. As pessoas que eu vou estar trabalhando são pessoas do bem, promovem o bem. É isso que eu olho, assim, sabe? Ah, quanto que eu vou ganhar, o que vai acontecer? Claro que isso é muito importante, né? História do terra, mas a gente aterrar, né? Tô pensando assim, né? A gente ser da terra também. Porque senão a gente fica só no etéreo e não consegue Tem a Mãe realizar, Terra, né? é o Deus Precisa de do realização. céu e a Mãe Terra. Mas quando a gente faz o que a gente ama, assim, eu acho que é um pouco isso, Sim. né? Gente, também falando em energia, né? Carrega aqui com essa kombucha. Não é Poder energizada também, fica à vontade. Eu adoro. Como vocês estão tomando? Eu peguei com Guaraná. Acho que Vamos fazer um brinde? Vamos fazer. Bora. Bom demais, delícia. A nós A aqui, esse nós. momento. Trabalhadores da Muito bom. Você vai tocar um bom pra gente, Delícia, vamos tocar. Eu pensei pra gente poder encerrar, antes de tocar o bom, de trazer uma prática. A gente podia fazer uma junção aqui das nossas práticas para no momento onde, né, você que está em casa assistindo a gente estiver ali com o coração acelerado, no processo ali de uma ansiedade mais aguçada, um estresse ali tá pegando. Quando o bicho estiver pegando, o que você pode fazer? Coisas simples que vocês podem ter aí a seu alcance. Eu acho que eu vou pedir para a Roberta trazer uma ferramenta. Pode ser lavanda? Pode ser o lavanda. Lavanda? Já tá aqui no jeito. Então, ó, a gente vai experimentar aqui o lavanda, para a gente poder dar uma acalmada no corpo. Passar aqui uma gotinha na mão de cada um. A gente fazia... Então, E depois eu vou trazer uma prática de respiração. Então, eu acho que esse como é maravilhoso. A gente, ó, cheirar uma lavanda, fazer uma respiração que eu vou passar aqui, e depois vocês ainda vão escutar o bom. Então, vocês ainda podem guardar esses últimos minutinhos aí do podcast, pra vocês voltarem e falar, ó, o dia que eu estiver precisando, eu vou ir lá, vou acessar, já tá Ó, gente, é aqui bom, pra mas também você. que ele acaba mesmo, né? Vocês estão vendo, né? Esse é o que é o mais usado, Muito né? usado. E uma respiração, pessoal, que vocês podem fazer, que é muito simples,
e que vocês podem memorizar assim de uma forma visual, que vocês podem trazer para suas crianças também, que é puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Cheirar o óleo essencial de lavanda, que é cheirar a florzinha de lavanda, e soprar a velhinha, porque aí a gente sopra o ar assim, ó. E aí você vai soltando no seu ritmo. Vamos fazer isso 3 vezes então? Então bora. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. E aí, se vocês puderem ainda permanecer de olhos fechados, eu vou tocar um pouquinho do gongo e vocês vão ter um pouco dessa sensação também. Beleza! Ah, bom demais! É lindo, né? É lindo! Deu até um instrumento de decoração também, né? Então é isso, gente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje, né? Poderíamos ficar horas e horas falando, que é um assunto tão delicioso, né? E que agrega tanto. Vocês aí de casa, continuem acompanhando. A gente vai trazer muitas dicas, muitos profissionais que podem contribuir para o seu autodesenvolvimento, tá? E não perca o próximo episódio, que a gente vai estar falando sobre autoestima, que também é um ponto muito importante que impacta a nossa energia. É algo que a gente precisa realmente estar ali num trabalho preventivo de cura mesmo, para não chegar a um ponto de esgotamento. Nos vemos no próximo episódio.